E finalmente a Apple lança os seus iPhones 16 e 16 Pro. Eu já tinha feito aqui no canal alguns vídeos sobre esses modelos, principalmente relacionados a vazamento, então nenhuma daquelas informações, né, pela lógica, era confirmada. E bom, eu não quero me gabar não, mas muita coisa que eu já disse lá naqueles vídeos já se confirmou. Inclusive, se você quiser ter uma ideia do lançamento do ano que vem, que é o suposto iPhone 17 Slim, eu vou deixar já o vídeo bem aqui no card para você ir lá conferir. Mas sem mais enrolação, vamos lá começar com o iPhone 16. Só vou deixar um disclaimer bem pequenininho aqui, tá? Nesse vídeo eu vou me atentar unicamente a fazer alguns comentários sobre o que a Apple colocou em jogo, o que foi apresentado. A apresentação acabou de acontecer, eu ainda não tive um tempo de poder fazer uma análise para ver exatamente detalhe por detalhe o que mudou. Tendo isso em mente, vamos lá, iPhone 16. Eu vou começar aqui falando do design que vocês já devem imaginar pelos memes que não mudou praticamente nada. Vamos dizer que desde o iPhone 12 o modelo continua o mesmo, né? A gente vai contar ali com o corpo feito em alumínio espacial com uma nova Ceramic Shield, que é a tela, né? A maneira com a qual a Apple resolveu chamar a tela. Inclusive, você vai ver nesses vídeos aqui que a Apple adora dar uns nomes chiques para as coisas, mas eu vou tentar fazer o máximo para traduzir esses termos para vocês, tá? Que vão ali, olham, não sabem o que é. Então, Ceramic Shield basicamente é o vidro ali, a proteção de vidro da tela. E nesse ano eles estão dizendo que essa proteção tá 2 vezes mais forte do que o comum. Então, em teoria, o iPhone vai resistir mais às quedas. Já a parte traseira dos iPhones 16 é feita de vidro fundido para poder ter uma conectividade e permitir o carregamento sem fio. E esse modelo vai estar disponível em 5 cores. Como eu só tive tempo de pegar os nomes dos acabamentos em inglês, eu vou falar aqui para vocês, mas como vai estar na tela, vocês vão ver o que é. A gente vai ter o Black, White, Pink, Teal e Ultramarine. O diferencial é que essas cores agora têm um acabamento um pouco melhor do que nas versões anteriores, justamente por conta desse novo alumínio e tudo mais. Já no que diz respeito às telas, ambos os modelos vão ter o XDR Super Retina Display English, onde a única mudança vai ser literalmente a resolução da tela, né, porque são tamanhos diferentes de iPhone, então acho que fica bem lógico isso. Enquanto que o iPhone 16 vai ter 6.1 polegadas, o iPhone 16 Plus fica com 6.7 polegadas. E a resolução fica em 2556 por 1179 no iPhone 16, enquanto que no iPhone 16 Plus a gente tem 2796 por 1290. Fora isso, o Dynamic Island continua presente no mesmo tamanho. Isso daí já é sim uma diferença do vídeo que eu falei pra vocês, tá? Que talvez fosse estar menor, aquela parte da tela, o Dynamic Island. Cadê meu iPhone? Eu tô perdido aqui. Ó, essa paradinha bem aqui, ó. A gente achou que fosse mudar de tamanho, mas tá a mesma desgraça. Então a gente vai ter o True Tone, que é aquela adaptação de cor de acordo com a luz do ambiente que você tá. A gente já tinha visto isso daí nos iPhones atuais. Até então nenhuma novidade, mas o brilho da tela sim teve um boost. A gente passou para 2000 nits, tá? Em ambos os modelos, tanto o iPhone 16 como o 16 Plus e o iPhone 16 Pro e o Pro Max. A grande questão é se esse aumento de brilho vai se manter de acordo com a temperatura do iPhone, né? Porque não sei se vocês já viram, quando o iPhone esquenta muito, principalmente esses modelos novos, o 15 Pro e por aí vai, se bem que não é novo, né? Acabou de... enfim. Quando eles esquentavam, você não tinha mais toda essa quantidade de brilho da tela, ele baixava ali justamente para dar um fôlego, né? Ele não pegar fogo na tua mão. Já é uma excelente coisa. E bom, para encerrar essa parte aqui do design, ambos os modelos têm proteção IP68, a prova d'água até 6 metros e também a prova de poeira. O processador eu já tinha adiantado para vocês, tá? Que é o A18, que eu ainda não consegui confirmar se é basicamente um A17 Pro atualizado. Para quem não sabe, o A17 Pro é o processador aqui dos iPhones da linha 15 Pro. Por hora, o mais importante é que o chip A18 vai contar com uma combinação de desempenho e eficiência. A gente vai ter uma CPU de 6 núcleos, 2 núcleos de alta performance e 4 de eficiência, e uma GPU de 5 núcleos. O motor neural de 16 núcleos processa a inteligência artificial e aprendizado de máquina de forma mais eficiente e rápida. E isso tudo aqui vai ter uma fortíssima influência na bateria, que a gente vai falar já já. Apesar de eu também ter feito um vídeo aqui sobre o Apple Intelligence, que você pode ver inclusive aqui no card, onde eu falo sobre mitos e verdades, a Apple trouxe algumas coisas que a gente não poderia ter visto ainda por conta do novo botão que a gente tem dedicado para foto, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. Só que além de todas as novidades que eu já falei para vocês ali naquele vídeo, o Apple Intelligence também vai ser capaz de fazer reconhecimento daquilo que você tá vendo no momento. Quando você pressionar esse novo botão, ela vai abrir a câmera ali para você, você aponta e tira uma foto daquilo ali que você tá vendo. Se for um restaurante, por exemplo, ela já abre o nome, o menu, a avaliação, quais os horários estão abertos, enfim, já vai sair uma penca de informações sobre o estabelecimento e também vai funcionar com várias outras coisas. Alguns outros exemplos
exemplos que eles usaram no vídeo é caso você esteja andando pela rua, você viu uma bike, aponta a câmera, já vai te dar o modelo e o valor. Se você vir um cachorro e você simplesmente apontar a câmera, vai sair ali pra você qual é a raça daquele cachorro, enfim. Tem um uso bem legal e bem interessante que, como eu falei pra vocês, como ainda não tinha sido revelado oficialmente esse botão, eles não podiam soltar essa informação assim do nada, né? Você ia ver aquilo ali, não entender nada, e agora simplesmente ela tem uma razão de existir. Uma pena pra quem tem um iPhone 15 Pro Max que não vai poder usar, né? Mas enfim. Vamos focar nesse botão porque, cara, que negócio interessante. Eu tinha falado pra vocês no vídeo com as novidades que eu não sabia como ia poder ser implementado uma diferença de toque, ou se você deslizasse ali, como que você ia poder fazer pra alternar entre o zoom, o foco e algumas outras funções que sim, ele vai ser capaz de poder operar. E, cara, eu mordi feio demais a minha língua, porque ele vai ser capaz de fazer isso, pelo menos pelo que a gente viu na apresentação, né? Quando eu tiver ele aqui pra teste, a gente vai poder confirmar, mas na apresentação ele dá conta de fazer isso tudo por conta de diferentes interpretações de movimento. A maneira com a qual você pressiona, o quanto você pressiona, o que está aberto ali, o que você está fazendo, vai ter uma influência direta sobre a ação que ele vai executar para você. Cara, é muito interessante. Eu quero focar bem nesse momento do vídeo assim que esse review completo sair para vocês. Fora esse botão extra novo, a gente também vai contar com novas funções no botão de ação. Você vai ter ali, inclusive, uma abertura para softwares de terceiros, no caso, alguns outros aplicativos, poderem te ajudar a atribuir uma função específica. A gente já tinha previsto que esse botão lá no lançamento do iPhone 15 Pro não ia servir tanto no início e que depois eles poderiam focar mais e justamente trazer essas novas funções, então é bem legal que isso vai ser colocado aí para jogo finalmente. O iPhone 16 também vai contar com conectividade via satélite, caso você esteja sem serviço, mas isso depende também do país que você está, né? Se você tem abertura para ter essa conectividade ou não. E fora a conectividade com satélite, você também vai poder contar com ajuda rodoviária, que vai basicamente garantir que você peça o auxílio de um reboque ou auxílio do SOS da autoestrada onde quer que você esteja, mesmo que você esteja, mais uma vez, sem sinal. Uma outra novidade para quem curte o carregamento sem fio é que o MagSafe vai ter suporte a carregamento rápido, com a capacidade de carregar até 25 watts e o Qi2 suporta até 15 watts. Qi2 é uma sigla chique para falar daqueles carregadores universais, não precisa necessariamente ser o MagSafe, mas apenas com o MagSafe ele chega a 25 watts. E a gente finalmente vai ter acesso a um carregamento rápido. Se você tiver um adaptador de 30 watts, a sua bateria vai ser carregada até 100% em 30 minutos, tá? Parece, eu tô me sentindo, sei lá, em 2018? Enfim, mas tá aí, né? Chegou. Aleluia. O sistema de câmeras do iPhone 16, se duvidar, é a parada que mais mudou, assim. Não só visualmente, mas também na parte do software. Você vê que eles ajustaram as câmeras agora integralmente do lado esquerdo. É uma coisa que a gente também já tinha previsto que chegaria por conta da compatibilidade com vídeos espaciais, aqueles que são também visualizáveis, entre aspas, ali no Apple Vision Pro, que é o óculos de visão virtual. Eu tô perdido aqui. Visão virtual, por que eu falei isso? Enfim, você me entendeu. Vamos lá. O iPhone 16 vai contar com um sistema de câmera dupla com 48 megapixels, que eles chamaram aí de Camera Fusion English. O que esse nome chique vai fazer é simplesmente uma fusão entre o que você tem na lente principal de 26mm com o zoom ótico de 2 vezes, que vai simular uma lente telefoto de 52mm, a telefoto que você não tem no iPhone 16. Nos modelos Pro Max é justamente, cara, essa câmera bem aqui do lado. E agora a gente vai ter uma simulação, que é bem legal, né? Fora a câmera principal, você também vai ter uma lente ultra angular de 13mm. Com ela você vai poder capturar fotos no ângulo de visão de até 120 graus, o que é ideal ali para você capturar paisagens e também dar aquele efeito meio olho de peixe. E uma outra novidade é que nessa câmera agora você vai ter o macro, que é aquela fotografia por proximidade. Você vai conseguir fotografar objetos pequenos com aquele fundo legal, enfim. Você vai poder contar também com uma melhoria no Night Mode e também no Smart HDR English, que são vídeos de HDR, né? Onde o iPhone vai ajustar automaticamente a exposição dos vídeos e te entrega aquele resultado um pouco mais brilhante do que você já está acostumado. Só vai ter uma melhoria, mas tá aí, já é alguma coisa, né? Isso também é graças ao processador, tá? Não vamos esquecer. Fotos e vídeos não são mais apenas as câmeras dos aparelhos. Guarda isso aí na sua cabecinha, falou, meu querido? Na parte de gravação de vídeos, a gente vai poder contar com 4K Dolby Vision a 60 frames por segundo nesse modelo de base e 120 no modelo Pro e Pro Max. É só um spoiler, mas eu já tô animado, tá? Deixa eu baixar minha bolinha aqui. Enfim, você vai acabar ganhando uma qualidade cinematográfica e o próprio modo de cinematografia vai estar disponível nos iPhones 16 e 16 Plus, onde você consegue ali selecionar o foco depois que o vídeo já tá feito. Uma utilidade assim que para quem produz conteúdo é bem legal, porque você não perde aquilo que você filmou, você vai ter múltiplos campos de visão, enfim, é bem legal. Uma outra novidade que chega nos iPhones 16 e 16 Plus é o Action Mode, que vai estabilizar a sua imagem
imagem em vídeos de até 2.8K, tá? Se você filmar em 4K, ele não vai conseguir fazer a estabilização. E para finalizar aqui, a gente vai ter também o Audio Mix, que é uma melhoria completa no áudio, na captura de áudio do seu vídeo, principalmente se você estiver em ambientes onde tem muito vento ou muito som. Vai rolar um tratamento ali que vai deixar o seu áudio um brinco impecável. O iPhone 16 vai sair por a partir de R$ 799 e o 16 Plus por R$ 899. Quase me perdi aqui. Ambos os modelos com 128 GB de armazenamento, podendo chegar até 512 e disponíveis para compra a partir de sexta-feira que vem, com as entregas no fim da outra semana em alguns países, tá? Não tenho certeza de nada sobre o Brasil. Eu sei que aqui vai ser assim, então chora vocês aí. É isso, zero humildade. Agora vamos lá para a cerejinha do bolo, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Ambos os modelos vão apresentar um design em titânio grau 5, conhecido por ser extremamente resistente e leve, apesar deles estarem um pouquinho à toa mais pesados do que o 15 Pro e o 15 Pro Max. A gente vai chegar lá. A gente também vai ter uma disponibilidade em 4 cores, o Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium e Desert Titanium. Eu já tinha falado pra vocês que ia chegar nessa cozinha aí e que ia ser o meu xodó, tá? Eu gostei, achei bonito, não necessariamente, mas eu vou comprar, com certeza. Spoiler do vídeo da semana que vem, tá? Inclusive, se você já não deixou o seu like aqui, ó, o tapa na sua cara, falou? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo aí o quanto que esse design mudou e é inovador, como eles retrabalharam tudo, tá? Tá liberado, eu não tô aqui pra defender ninguém. Mas se inscreve no canal, porque semana que vem a gente já tem um unboxing hands-on ali no mesmo dia que chega o modelo aqui em casa. Então, voltando aqui pro nosso vídeo, a gente também vai contar com uma tela em proteção Ceramic Shield, assim como no modelo 16 e 16 Plus, só que a parte traseira já vai ser num vidro texturado. Ele tem que ser em vidro, tá? Como eu falei pra vocês, é a única coisa que vai permitir ali ter uma conectividade pro MagSafe. Como eu já adiantei pra vocês, os modelos 16 Pro e Pro Max vão estar ligeiramente mais pesados do que os modelos da geração anterior. Tendo o 16 Pro 199 gramas contra os 187 da geração anterior, olhei na minha colinha aqui pra não me perder, e o 16 Pro Max vai sair com 227 gramas contra 221 gramas do modelo anterior. Ambos os modelos Pro vão contar com Super Retina Display, sendo que, nesse caso aqui, diferente dos modelos de entrada, a gente vai ter uma tela em 6.3 polegadas e a outra em 6.9 polegadas. Eu já tinha adiantado isso pra vocês, ó, lá no meu vídeo dos rumores, pra vocês verem como é que o papai tá bom de fonte, hein? Enfim, a grande diferença mesmo das telas, quando a gente fala dos modelos Pro e dos modelos 16 de entrada, é a mesma coisa que a gente já tinha visto no ano passado e virou uma polêmica fortíssima, que é a falta de uma taxa de atualização a 120 Hz no modelo 16 e também no modelo 16 Plus. Eu, particularmente, acho mesmo assim um absurdo. No ano passado eu já tinha dito isso, né, que eu achava um absurdo, mas também coerente com o modelo de entrada. Não vou me alongar muito aqui, porque eu preciso ter tanta coisa pra falar que eu tenho que ter um limite aqui, né, senão já era. Mas enfim, iPhone 16 e 16 Plus ainda sem uma taxa de atualização a 120 Hz. É pra chorar. O iPhone vai custar, sei lá, R$8.000 e não vai ter isso. É inacreditável. Enfim, vamos lá. Nos modelos Pro a gente vai ter o 120 Hz, né, que eles chamam de ProMotion, e também uma tela com até 2000 nits de luminosidade. Se o iPhone não esquentar muito. Vamos esperar que a gente não tenha nenhum problema dessa vez, né, não, dona Apple? A gente também vai contar com uma classificação à prova d'água IP68, que também é a prova de poeira, igualzinho nos modelos de entrada, nenhuma diferença. Na parte de processamento, a gente vai contar com o A18 Pro. Ele oferece uma CPU de 6 núcleos, sendo 2 núcleos de performance e 4 de eficiência, e uma GPU de 6 núcleos que é projetada para poder lidar com gráficos bem exigentes, como jogos de realidade aumentada, inclusive. O motor neural de 16 núcleos melhora o desempenho da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, tudo isso com maior eficiência energética. Ou seja, mais uma vez a gente tem um ganho de bateria que está sendo proporcionado única e exclusivamente pelo processador. A bateria vai sim ter um ganho pelo seu tamanho, que vai aumentar, né? A gente está falando de iPhones um pouco mais robustos, mas você tem que botar na sua cabeça que hoje em dia qualquer empresa tem que pensar em processamento eficiente. Então aqui a gente tem um chip que vai trabalhar para poder te entregar mais performance com menos consumo, e também um sistema operacional que vai fazer a mesma coisa junto com uma bateria física para não deixar o aparelho com 5 kg na sua mão, né? Na parte do Apple Intelligence, carregamento mais rápido, botão de ação, conectividade via satélite, tudo isso a gente vai ter também no modelo Pro, tá? Não preciso reexplicar isso para vocês, porque todas essas configurações são iguais. Aonde a gente vai ter diferença é realmente nas câmeras. Ambos os modelos
modelos vão contar com uma câmera principal de 48 megapixels, com 24 mm de uma abertura de 1.78, que também vai contar com a tecnologia Fusion, que vai ser equipada com a segunda geração de estabilização ótica do sensor, que é uma tecnologia que vai oferecer imagens bem mais nítidas, mesmo em condições de baixa iluminação. Então aquela história que eu falei para vocês do sensor lá CMOS, se eu não me engano, da Sony, eu ainda não consegui ver aqui nos detalhes, tá? Vai ficar para confirmar. De toda forma, rola aqui pelo menos uma ação, né, em cima das fotos bem farinhentas ali em ambientes mais escuros. E diferente dos dois modelos de entrada, nesse caso aqui a gente vai ter uma ultra-wide de 48 megapixels ao invés de 12 megapixels. Entretanto, essa vai ser a única diferença na ultra-wide em comparação com os modelos de entrada, tá? Só a quantidade de megapixels, já que a gente também conta com campo de visão de 120 graus e também vamos ter acesso à fotografia macro. A lente diferencial, que como eu falei para vocês, é ali a telefoto em 5 vezes, ela não vai ter o que eu tinha planejado dentro da minha cabeça, né? Que só eu acreditava nisso. Já que a gente não vai conseguir alternar ali, né, entre os zooms, não com tanta qualidade quanto eu imaginei, pelo menos com o Fusion aí rola alguma paradinha, né? Quem sabe virtualmente dá pra gente alcançar alguma coisa, mas ótica, não. Enfim, pelo menos ela vai contar com uma maior estabilização de imagem, o que é bem legal pra quando você tá com um zoom muito longe, você não fica ali, né? Qualquer tremidinha às vezes já deixa o seu vídeo ou a sua foto um pouco mais esquisitos ou com um movimento indesejado. E essa estabilização ótica aqui, ela é feita pelo deslocamento do sensor em 3D. Bem legal. Um outro diferencial é que essa lente vai usar um design de tetraprisma, que vai permitir capturar objetos distantes com uma altíssima qualidade e sem perda de detalhes. Já na parte de zoom ótico e zoom digital, a gente fica com 10 vezes e 25 vezes respectivamente, tá? Mas é o tipo de zoom que não vai servir para muita coisa. De repente, com um novo processador, você pode ganhar um pouco mais ali em pós-processamento de imagem, mas eu nunca aconselho você a dar esse zoom todo, a não ser que seja por uma razão muito específica. Para a foto ficar boa, realmente não é uma dessas razões específicas, não. Esquece. No modo de captura avançado, você vai contar com o HDR Inteligente 5 e o Photonic Engine, que eu não sei se pronunciei certo, tá? A professora Paula Gabriela, me ajude, por favor. Basicamente, o que vai rolar aqui é uma combinação do Deep Fusion e do HDR Inteligente para as fotos poderem se beneficiar de cores mais vibrantes e detalhes ricos, mesmo em condições difíceis de iluminação. O Night Mode e os retratos noturnos com o LiDAR, que é aquele scan que a gente tem na parte de trás dos iPhones, né? Nessa partezinha aqui preta, ó. Tem gente que pensa que é câmera, pelo amor de Deus, tá, gente? Né? Não, esse negócio aqui. Mas o que vai rolar é um aprimoramento no modo noturno, que agora vai suportar retratos graças ao Scan LiDAR, que vai justamente conseguir medir as distâncias ali de você para o objeto poder desfocar o fundo, mesmo em condições, mais uma vez, de baixa luminosidade. Fora isso, a gente também vai ter fotos e vídeos espaciais, tá? Não preciso me alongar muito nisso, porque a gente tem agora verdadeiramente o que se importar, que são vídeos em 4K a 120 frames por segundo. Que maravilha! Ó, aqui ó, todo me tremendo, arrepiado, ó. Tanto o 16 Pro como o 16 Pro Max vão contar com a gravação de vídeo em 4K Dolby Vision com até os 120 frames, permitindo capturar vídeos cinematográficos com qualidade, inclusive podendo gravar eles em ProRes e Log pra gente ter maior flexibilidade na pós-produção. Se você não entende o que é isso, é um tratamento de cor, tá? Por exemplo, agora o meu vídeo tá sem tratamento de cor e agora vocês estão vendo o vídeo com tratamento de cor. Essa é a diferença que você tem. Dinâmica na hora de poder escolher as suas cores pro seu material. Já o Action Mode nos modelos Pro não evoluiu pelo que eu tô vendo aqui, tá? Pelo que eu pude pegar ali nos detalhes das especificações, a gente vai continuar com essa estabilização em 2.8K. Poderia ser já o 4K, né? Mas beleza, estamos aí só falando. Ah, por que poderia? Porque o sensor de 48 megapixels, inclusive, daria acesso a gente até vídeos de 8K, mas eles preferiram não fazer por várias razões que eu já expliquei pra vocês no passado. Eu posso falar de repente no vídeo de review completo, por que não? Mas beleza, né? Ficamos aqui com 2.8 e é isso. De outra forma, o Action Mode, eu não sei quem usa muito, tá? Eu só queria realmente a feature, só pra dizer que tem. Enfim, eu vou só pular pro negócio aqui, que é outra parada impressionante, que é o nível do trabalho de inteligência artificial no áudio. Não só inteligência artificial, tá? Porque os microfones, é claro, são físicos também. A gente vai contar com 4 microfones de estúdio e tecnologia de redução de ruído de ventos, sendo que junto com o Audio Mix, você consegue inclusive captar o vídeo ali, está fazendo no modo Pro, tá? Videomaker Pro. Tu fez o seu vídeo, cara, e o ajuste de áudio, ele vai conseguir até mesmo retirar o áudio que ele desconsidera. Maluco, isso é sensacional. Tu fez o vídeo, o sistema do seu celular vai te falar, opa, essa pessoa aqui falando, eu vou cortar essa parada aí. Se liga aí agora no take que você tem, malandro. Aí tu vai ver o vídeo, tá sensacional. Você não perde o take. Isso pra quem produz vídeo, pra nós aqui, ó, do outro lado, é uma maravilha. Eu tô aqui gravando com a câmera. Se tiver um barulho escroto no meu áudio aqui, um abraço. Pra quem sabe, o Audition conserta. Se não, cara, é realmente um abraço. Então, olha, sensacional. Eu
não tenho mais palavras. Simplesmente quero. É isso. O que vai me fazer desquerer, mas mesmo você não obrigado a querer, porque eu já prometi, são os preços de entrada, tá? Tô olhando na minha colinha aqui. O iPhone 16 Pro com 128 GB, inclusive 128 que você não tem no Pro Max, tá? Mas ele vai estar saindo por $999. E o Pro Max a partir de 256 GB a $1.199. A partir de. As datas de compra também estão mantidas para essa sexta-feira com a entrega para a próxima sexta. E assim, é difícil, porque até mesmo aqui para mim chega mais caro. Inclusive, cara, eu acho que vai chegar no Brasil brincando por uns 14, 15 mil reais, tá? Eles metem a mão aí no bolso do brasileiro, não é uma compra para qualquer pessoa. E de acordo com tudo que eu vi aqui, mais uma vez o meu discurso para vocês vai ficar o mesmo do ano passado. Se você não é uma pessoa que precisa do iPhone para uma questão de trabalho, eu não acredito que vale a pena você sair do modelo 14, tá? Dá para tu comprar agora o iPhone 14, que vai ser tão bacana quanto o iPhone 15, quanto o iPhone 16. Você vai poder economizar uma prata e de repente investir em algum outro material, como por exemplo o microfone, que quase ninguém pensa. Tá tudo bem, o iPhone 16 Pro tem esses microfones maravilhosos, mas assim, nunca vai superar isso daqui, ó. Microfonezinho aqui, meu amigo, é uma parada legal, e se você tiver que investir, dá uma economizada no iPhone, compra um modelo que não vai fazer tanta diferença para você e investe no áudio ou numa iluminação decente. Enfim, a exceção fica até agora para quem ainda não colocou a mão no aparelho, para quem ainda não testou, não fez o review, unicamente para quem trabalha com os iPhones. O modelo de entrada, né, o 16, eu nem acho que vale muito a pena me estender muito aqui para vocês não, porque eu não indico o modelo de entrada para ninguém, para falar a verdade é isso. Se for para você comprar um modelo de entrada, a iPhone 14 simples, tá bom? Não coloca muito do seu dinheiro nisso, porque eu não acho que vale a pena nem mesmo para quem mora fora, para quem tem acesso ali, né, a partir de 799. Maluco, 200 pila a mais tu pega o iPhone 16 Pro. Talvez eu não seja a melhor pessoa para poder fazer essas indicações para vocês, a realidade é essa, só que eu acho que é muito pouca coisa que você tá pagando, e se for para pagar mais, que seja para pegar um modelo legal. E voltando aqui, tá? Estou falando com profissionais. É isso. Curtiu o vídeo, cara? Deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal para não perder o unboxing hands-on. Não só isso, mas também o review completo. Eu vou parar meu final de semana para fazer só isso para vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Lamento se ficou muito grande, tá? Tô aqui, ó, com 50 minutos de brutos e eu só quero que o vídeo tenha ficado o mais informativo possível. No mais é isso. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau!